Próxima parada, estação entrevista. O pedido de informações em relação ao Detran aumentou bastante aqui na Rádio Menina, nos programas de jornalismo, pois nós recebemos a informação de que o Detran está voltando a atender presencialmente com agendamento. Nós vamos saber dessas regras e também desta volta gradativa com o delegado regional da Polícia Civil, Dr. Fábio Osório, que está conosco na linha também. E é claro, a gente tem que chamar a atenção que nem tudo é necessário sair correndo, não é, delegado Fábio? Boa tarde. Opa, boa tarde, Adilson, boa tarde aos ouvintes, obrigado pela oportunidade. Perfeito, Adilson, conquanto o Detran tenha reaberto as portas e tenhamos retomado as atividades com 50% da nossa força de trabalho, os prazos, em razão de uma deliberação nacional, a 185 do CONTRAN, continuam interrompidos. Ou seja, aquele contribuinte que teve a sua CNH vencida a partir do dia 19/2, ela teve a sua validade prorrogada. Esse contribuinte não precisa sair correndo em direção a um órgão de trânsito visando a retificar a sua situação. A mesma coisa vale para a expedição dos CRVs, certificados de registros veiculares, e também para a interposição de recursos. Quando houver uma nova normativa em âmbito nacional que altere a 185, aí nós teremos prudência e o Detran está sensível a esses anseios dos contribuintes. Delegado Fábio, o que é necessário ter no momento de uma abordagem policial quando você está dirigindo um veículo? Adilson, nós policiais conseguimos de forma remota perscrutar, investigar um veículo, investigar um condutor. Aquela pessoa que está com os débitos quitados no nosso sistema, obviamente, em razão dessa situação extraordinária pela qual passamos, a fiscalização será sensata. Hoje, inclusive, Adilson, o contribuinte faz um cadastro breve no site do Detran e emite o CRLV no formato eletrônico, podendo portá-lo no próprio celular. Caso o contribuinte ainda assim queira imprimi-lo, poderá fazê-lo no conforto da sua residência, numa folha 4, pois nós policiais conseguimos acessar esses dados de forma remota e verificar se há um cadastro de furto para aquele automóvel, se há algum débito registrado em aberto para aquele automóvel. E a mesma coisa vale com a Carteira Nacional de Habilitação. Hoje já há um aplicativo que permite ao condutor portá-la no próprio celular. Então, em razão dessa pandemia, o Detran passou por muitas inovações. Claro que o software ainda está sendo retificado, então possivelmente num primeiro momento um contribuinte não consiga acessá-lo de forma breve e célere, mas o objetivo é que quando inicie novamente a contagem do prazo, todas essas arestas estejam aparadas e a gente consiga prestar um serviço melhor ao contribuinte. A transferência de veículos é necessária e imediata ou não? Desculpa, Adilson, não entendi a pergunta. Transferência de veículos que não, tem Adilson, a princípio 30 dias, né? Isso, este prazo está interrompido. Quando houver uma nova deliberação do CONTRAN, este prazo volta a correr do zero. Então o contribuinte não precisa se preocupar. Claro, se ainda assim ele quiser agendar o seu atendimento através do site do Detran, www.detran.sc.gov.br, ou através do aplicativo Detran Digital, ou ainda através do despachante de sua preferência, o contribuinte poderá agendar um atendimento aqui no Detran, na categoria veículos, e efetivar essa transferência, mas nenhuma multa incidirá. Veja bem, é uma faculdade do contribuinte, pois os prazos, em razão da vigência da deliberação 185 do CONTRAN, ainda não voltaram a correr. O que é necessário neste momento agendar um atendimento presencial que é de relevância e que não tem como estender mais prazos ou fazer via online? Adilson, hoje é possível fazer o agendamento para a primeira habilitação, para renovação,
é possível fazer um agendamento para transferência de veículos. Todos os agendamentos estão abertos ao público, mas é importante deixar claro que muitos desses prazos foram interrompidos. Por exemplo, da própria renovação. Aquele contribuinte que teve a sua CNH vencida em 20 de março, ela teve a sua validade prorrogada. O contribuinte pode acessar o site, pode fazer o seu agendamento. Nós estamos atendendo com 50% da nossa força, cumprindo a portaria 464 do DETRAN e as normativas do governo do estado, mas veja bem, embora o prazo não tenha voltado a correr, o contribuinte poderá fazer o agendamento e comparecer aqui na DRP, na Delegacia Regional de Polícia, para dar início a esse processo de renovação. Também pode agendar um horário aqui no setor de habilitação para fazer aquela alteração de dados do condutor para transferência do prontuário de uma unidade da federação para outra. São serviços importantes que aos poucos a gente vai retomando. Coincidência, caiu aqui agora uma pergunta do senhor Valdir, né? O senhor falou que a partir do dia 20, se a CNH estiver vencida a partir do dia 20 de março, não teria problema. A dele venceu dia 19, delegado, e aí? 19 de fevereiro em diante, ela teve a sua validade prorrogada, Dilson. Esse contribuinte, numa eventual abordagem policial, ele não sofrerá nenhum tipo de notificação, porque em razão da interrupção desses prazos, estas validades de CNHs cujos vencimentos se deram do dia 19 de fevereiro em diante, elas estão válidas ainda. Um último questionamento meu, né? Daqui a pouco a Morgana vai fazer uma pergunta também? Não? Perfeito. Bom, o questionamento é o seguinte, que eu lhe faço. Para realizar o agendamento, não é necessário ir até a delegacia regional. Existem outras formas, é isso? Não, perfeito. Inclusive, o objetivo do DETRAN é que o contribuinte não venha à delegacia regional, porque a preocupação é preservar a saúde do contribuinte e dos servidores. Esse agendamento ele pode ser feito através do site do DETRAN, através do aplicativo DETRAN Digital ou através do credenciado Centro de Formação de Condutores e Despachante, da preferência do contribuinte. Outra pergunta, vencimento do veículo, emplacamento. Adilson, aquela expedição do certificado de registro veicular, ela está interrompida, os prazos estão interrompidos. Conquanto seja possível fazer esse agendamento e, consequentemente, ser atendido aqui na Delegacia Regional de Polícia, os prazos estão interrompidos. Claro que não cabe ao DETRAN alterar a situação tributária. Eventual pagamento do IPVA deve ser discutido com a Secretaria da Fazenda. Isso é uma outra questão, essa questão tributária de quitação dos débitos para obter o CRLV. Embora o CRLV hoje seja um documento que pode ser emitido pelo contribuinte no conforto da sua residência, essa tributação, ela, a meu ver, não teve os prazos postergados, salvo uma manifestação contrária da Secretaria da Fazenda, mas aí foge da alçada do DETRAN. Tem que pagar direitinho, pode pagar parceladinho, como queira, pode entrar lá no site e aí as coisas vão acontecer. Depois, você pagar, pode pegar. Delegado Fábio. Adilson, acho que num primeiro momento o público ter essa sensibilidade de que a ideia inicial é preservar a saúde tanto do contribuinte quanto dos nossos colaboradores aqui no DETRAN. Ontem me chamou a atenção que algumas pessoas, mesmo com prévio agendamento, compareceram ao órgão com a família. Lembrando que o acesso ao órgão será permitido apenas àquele interessado. E a ideia é justamente evitar aglomerações desnecessárias. Antes da pandemia, nós atendíamos, em média, no DETRAN aqui em Balneário Camboriú, 800 pessoas. Com essas medidas que foram tomadas, com a possibilidade da emissão do CRLV eletrônico, a ideia é diminuir esse atendimento para aproximadamente 300 pessoas por dia e depois continuar a ofertar para o contribuinte essa possibilidade da emissão do CRLV eletrônico, da CNH, porque
Em colocando em prática isso, nós daremos maior conforto ao contribuinte e também deixaremos de imprimir aproximadamente 95 mil veículos e que todo ano, em tese, eram emitidos 95 mil certificados de registro e licenciamento de veículo. Querendo ou não, com essa nova modalidade do CRLV eletrônico, a gente, inclusive, está fazendo um bem para o meio ambiente, evitando uma impressão desnecessária de papel. Isso aí. Delegado Fábio Osório, delegado regional de Polícia Civil, muito obrigado pela entrevista. Bom trabalho para o senhor aí e a equipe que está voltando gradativamente. Adilson, eu que agradeço a tua parceria de sempre. Muito obrigado e precisando, estamos à disposição por aqui.